Bom dia, caros alunos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. Eu sou o professor Franklin Oliveira e vou dar continuidade a essa disciplina. Hoje vocês vão ter um primeiro momento de 8 às 10, onde nós vamos fazer uma revisão e a finalização da unidade 3. Logo em seguida vocês vão fazer a nossa avaliação da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. No segundo turno, a mesma coisa, ok? Com a outra disciplina. Então, para a gente dar continuidade à unidade 3 agora, eu vou fazer antes disso uma recapitulação do que nós vimos na última aula, mais uma coisa bem breve, né, a título de revisão realmente, e nós vamos tirar algumas dúvidas que vocês apresentaram durante a semana, durante essas 2 semanas na plataforma. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns alunos, tutores, e algumas dúvidas eu já sanei na plataforma, mas vou aproveitar porque pode ser a dúvida de outros alunos e vou falar sobre isso aqui também. Quero mandar um abraço, né, para o pessoal lá de Ribeiro Gonçalves, a professora Kátia já está aí com vocês, e todos os outros polos que estão nos acompanhando. Então, para a gente começar a nossa aula, só recapitulando, nós vimos na unidade 1, fizemos uma reflexão sobre o que era ciência, o que é método, o que era metodologia científica, né, o método científico, vimos os diferentes tipos de conhecimento, até nós chegarmos ao tipo de conhecimento que nós tratamos aqui na nossa disciplina de metodologia científica, que é, nesse caso, o conhecimento científico. Fizemos várias reflexões, trabalhamos isso no fórum, trabalhamos com atividades, vocês tiveram a oportunidade de fazer resumos sobre o conteúdo do material e aí, de certa forma, também tiveram a oportunidade de conhecer essa reflexão que foi proposta. Assistimos a alguns vídeos, inclusive na plataforma a aula passada já está disponível para vocês. A aula está gravada, para quem já foi disponibilizada bem antes nesse segundo momento, para que vocês tivessem acesso e pudessem estudar, relembrar o que nós discutimos. Na unidade 2, nós tivemos uma reflexão sobre os textos acadêmicos e a divulgação científica, que é fundamental para a academia. Como fazer, como produzir os textos, como acabei de citar o resumo, nós também temos a resenha, temos o projeto científico, o artigo científico e a monografia, que são esses 2 últimos, os textos que finalizam os cursos de ensino superior, ou o artigo ou a monografia, depende muito do projeto do curso. E para essa terceira aula, para essa segunda aula, nós vamos agora para a terceira unidade que está disponível na plataforma de vocês e foi onde nós planejamos falar sobre a questão da ABNT. Então, os objetivos desta aula são reconhecer e aplicar as normas técnicas de produção de trabalhos científicos segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e elaborar citações de referência. Então, vocês, a partir deste momento, nessa unidade 3, tiveram a oportunidade já na plataforma de conhecer algumas regras que são fundamentais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, para vocês também se acostumarem com essa linguagem que é tão comum na academia. Ela não é tão comum fora da academia. Por exemplo, nas escolas, no ensino fundamental e ensino médio, nós não utilizamos essa linguagem, é uma linguagem mais facilitada até para o nível dos estudantes. No ensino superior, nós aprendemos uma nova forma de comunicar os nossos trabalhos. E essa forma de comunicar é toda padronizada, seguindo as regras da ABNT. Né? Então, vocês, nesse momento, vão conhecer. Uma pergunta que foi muito realizada durante esse tempo, esse intervalo entre uma aula presencial e a outra, era, professor, uma pergunta que normalmente a gente escuta até o ensino médio, mas de vez em quando alguém pergunta também no ensino superior. Professor, qual vai ser o conteúdo da prova? Ora,
tudo que vocês tiveram a oportunidade de refletir, até porque o objetivo das avaliações é saber se vocês realmente aprenderam aquilo que foi discutido. Vocês tiveram a oportunidade de refletir nos fóruns e nas atividades, além da aula presencial, sobre todo esse conteúdo que eu acabei de citar logo no início da aula, para relembrá-los do que nós estudamos. Então, a avaliação nada mais justo do que a avaliação ser sobre o mesmo conteúdo que nós trabalhamos nos fóruns, nas atividades. Então, tiveram a oportunidade de ler, de produzir, e agora vocês vão demonstrar o que conheceram, o que aprenderam. Na avaliação, com certeza, nós vamos trabalhar sobre os tipos de conhecimento, sobre o que é ciência, sobre o que é método, sobre os textos que nós discutimos aqui na aula passada, resenha, resumo, projeto, artigo, monografia, e agora as citações e as referências. Com relação às referências e às citações, que é o assunto dessa aula, vocês não precisam se preocupar especialmente com relação às referências. Por quê? Porque essas normas técnicas, elas estão disponíveis para consulta. Você não precisa decorar, eu já até tinha dito isso na aula passada. Você não precisa decorar. Com o passar do tempo, você vai assimilando essas regras e isso vai se tornando mais natural na sua escrita acadêmica. Então, para a avaliação, eu não vou exigir que vocês decorem as regras para a elaboração de referências. Eu vou apresentá-las aqui hoje, mas para conhecimento, para que vocês possam trabalhar com elas nos futuros trabalhos, nas próximas disciplinas e até o final do curso e até pós-curso. Ok? Mas vocês precisam conhecer um pouco sobre o que são citações e o que são referências. E esse um dos objetivos da aula de hoje. Então vamos lá. Aqui nós temos, vou relembrar para vocês o que eu já tinha discutido na aula passada sobre a estrutura de alguns trabalhos acadêmicos. Né? Por exemplo, uma monografia, que é o resultado de um projeto científico, um projeto de pesquisa. Ela tem três partes principais. Temos o pré-textual, os elementos pré-textuais, que são aqueles elementos que antecedem a pesquisa, a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de ilustrações, resumos, e o resumo em inglês e o sumário. Bom, essa parte introdutória, ela antecede o textual, ou seja, a pesquisa propriamente dita, que é composta por três partes. Uma introdução, o desenvolvimento, que conta com, no caso da monografia, você vai contar com a fundamentação teórica, a metodologia e a análise dos dados, e por fim, o terceiro momento, que é a conclusão do trabalho monográfico. Depois dessa parte textual, que vocês estão vendo bem dividida aí, nós temos a parte pós-textual, que é composta por referências, apêndices e anexos. Também não são todas aí obrigatórias. A única obrigatória são as referências, que nós vamos refletir hoje. Então, por que falar de citações, por que falar de referências? As citações vão ser utilizadas dentro da parte textual, ou seja, da parte da fundamentação teórica, propriamente dita. E as referências, elas vão localizar pontualmente todas as informações a respeito do textual, daquilo que você utilizou nas citações. E elas vão se localizar nas referências, na seção pós-textual. Então, só para vocês terem uma ideia de como é composta uma monografia. Essa composição completa, ela serve tanto para a graduação, como para o mestrado, como para o doutorado. Os nomes são diferentes. Na graduação nós temos a monografia, no mestrado nós temos a dissertação de mestrado e no doutorado nós temos a tese de doutorado, mas os três trabalhos finais são trabalhos que têm essa mesma composição que vocês estão vendo aí na tela, ok? Para que vocês, a título de conhecimento. Então vamos passar logo para as citações, né? O que são citações? O que são citações científicas? Por que eu coloquei citações científicas? Porque popularmente a palavra citação, ela nos remete a um texto que foi recortado, dito por outra pessoa, e aí você faz uma citação de uma música, você faz uma citação de um ditado popular dentro da sua fala. Só que para a universidade, para o meio acadêmico, essas citações, elas são padronizadas e elas têm um valor, ela tem um propósito a preencher. E o propósito das citações é fundamentar
o texto acadêmico, dar valor àquilo que se está argumentando, fazer com que o texto que você está construindo tenha um suporte, como a própria seção diz, a seção de fundamentação dá fundamento àquilo que se quer dizer. Então, o conceito que eu coloquei para vocês e que está no nosso material é que a citação é uma menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Isso é um conceito bem amplo, né? Para que se usa a citação? Como eu acabei de falar agora há pouco, para dar credibilidade, né? Lembram da aula passada, onde eu falava sobre discurso de autoridade, discurso de credibilidade? Pois é. Então, a citação dá credibilidade e autoridade àquilo que se está dizendo. Também serve para fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa. Ou seja, com as citações, o leitor tem acesso a outras pesquisas que já foram realizadas, a outros trabalhos que têm o mesmo tema que está sendo abordado ali. E, por fim, outra função, né, da citação é fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ao que está sendo apresentado naquela pesquisa ou divergentes para se contra-argumentar sobre o assunto do objeto de pesquisa. Então, isso é citação. Nós vamos ver que as citações elas têm uma divisão, elas têm tipos de citações que são classificadas em 3. Nós temos as citações diretas, as citações indiretas e a citação da citação. Na citação, nós vamos ver um exemplo, vários exemplos de cada um deles. Eu vou explicar para vocês agora resumidamente, mas vamos retomar nos exemplos o que são cada uma delas. A citação direta, quando você faz um recorte autêntico do texto fonte, ou seja, você faz um recorte tal qual foi dito pelo autor, e você transporta para o seu texto, faz com que o seu texto tenha aquele texto em sua totalidade, em sua autenticidade. Na citação indireta, nós temos uma paráfrase, ou seja, com as suas palavras você vai dizer o que o outro autor disse para fundamentar o seu ponto de vista, o seu objeto. E nós temos um terceiro caso que não é muito recomendado na academia, até porque ele só deve ser utilizado quando você não tem acesso ao texto original, por ele ser em uma língua estrangeira, ou por ser um livro de difícil acesso, né, nas edições, restam poucas edições desse livro. Então nós temos o caso da citação da citação. Mas nós vamos ver cada um deles com calma, para que vocês possam entender os tipos de citação. Citação direta, citação indireta e citação da citação. Tipo de citações diretas. As citações diretas, como eu falei para vocês, que é o recorte do texto tal qual como ele aparece no texto original. Ou seja, se por exemplo eu li digamos, uma obra que fala de algum tema da administração e eu quero me reportar ao que aquele autor falou para fundamentar o meu objeto, o meu ponto de vista, então eu escolho aquele trecho que é de acordo com o que eu quero dizer para fundamentar a minha fala, para fundamentar o meu trabalho. Então isso é uma citação direta. E eu posso, ao inserir isso dentro do meu texto, eu posso fazer de duas formas. Eu tenho as citações diretas mais curtas e as citações diretas mais longas. As mais curtas, elas vão até 3 linhas digitadas. Na citação com até 3 linhas digitadas, qual é a diferença dela? Ela vai permanecer dentro do texto, marcada por aspas duplas, como vocês estão vendo aí nesse sinalzinho aí, sem alterar tipo e tamanho de fonte, nem o espaçamento. Então ela vai aparecer dentro do texto, como vocês podem ver, da mesma forma que o restante do texto, só que com um destaque. Esse destaque é feito com aspas duplas para indicar que aquele texto é de uma outra pessoa, está sendo utilizado dentro do nosso texto para fundamentar. E eu tenho as citações longas, que vocês vão ver aí, ó, citação direta com mais de 3 linhas digitadas. Elas têm um destaque diferente. Devem ser destacadas do texto sem as aspas duplas, sem a marcação das aspas duplas, mas como é que eu vou reconhecer, então, que é uma citação se ele não tem as aspas? Ela está separada do parágrafo, ou seja, ela vai ter um recuo, devem apresentar um adentramento de 4 centímetros para a direita,
com fonte do tamanho 10 ou 11 em espaçamento simples. Então você facilmente vai identificar que aquilo é uma citação direta, porque apesar de ser sem aspas, ela vai ter um tamanho diferenciado de letra da fonte, vai ter um espaçamento diferenciado, porque o espaçamento vai ser simples, enquanto que o resto do texto o espaçamento é 1,5, e ela vai ter um adentramento, um recuo de 4 centímetros para a direita. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo de cada um deles. Mas é importante lembrar, os dois casos, a longa ou a curta, são citações diretas, são textos que foram recortados de um outro texto fonte, um texto original. Vamos dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que é a citação direta curta ou longa. Vou mostrar aí nos slides. Devem ser inseridas no texto, entre aspas duplas, seguidas do sobrenome do autor e o número de páginas entre parênteses. Então, olha só o exemplo. Eu tenho aqui um texto que foi recortado de Lopes e Batista, publicado no ano de 2000, na página 32. Então, lá na obra desses autores, Lopes e Batista, nós temos, no ano de 2000, um trecho lá localizado na página 32. O que esse texto diz? Confirma os argumentos anteriores ao declararem que... Aí aqui nós temos... Opa, deixa eu voltar aqui. Nós temos a marcação com as aspas, como vocês podem ver aí, indicando onde começa e onde termina a citação direta. Então nós temos aí a mudança de rumo das atividades realizadas é preocupante. Esse trecho é o texto que foi recortado de Lopes e Batista e que está inserido dentro da minha fala, dentro do meu texto, ok? Então, eu posso fazer de duas formas a referência da citação. Eu posso colocar, vocês estão vendo que o nome do autor aparece logo no início do parágrafo, né? Lopes e Batista confirmam os argumentos anteriores ao declararem que, aí coloco a citação. Ou eu posso encontrar também o nome do autor, o ano e a página, depois da citação. Aqui nesse segundo exemplo, ó, muitos estudantes e professores pensam que estão fazendo pesquisa, quando na verdade estão apenas fazendo um relatório com algumas notas de rodapé. Então, aqui onde começa e onde termina as aspas, é a fala de MacGregor, na publicação dele de 1999, na página 1. Então, eu tenho aí uma citação que foi feita com uma indicação diferente na hora de registrar o nome do autor. A diferença, uma outra dica para vocês, né? Como é que aparece isso na ABNT? Quando os nomes dos autores estão fora do parênteses, da indicação do ano e da página, os sobrenomes dele aparecem de letra minúscula, como vocês podem ver aqui em cima, né? Lopes e Batista está minúsculo. Quando o sobrenome está dentro do parêntese, ele vem em caixa alta, de forma maiúscula, como vocês podem ver em MacGregor. Isso serve tanto para as citações diretas como as citações indiretas ou citação da citação. Isso é uma regra de citação. Os sobrenomes dos autores, eles devem permanecer com letra maiúscula quando estão dentro do parênteses, como esse segundo caso, e minúsculo quando estão fora do parênteses. Mas as informações para as citações diretas, as informações obrigatórias são sobrenome do autor, ano da publicação e página da publicação. Okay? Vamos para o próximo exemplo. Citações diretas curtas com até 3 linhas. Continuando com os exemplos. No caso de trechos citados que possuem aspas duplas, em algumas de suas palavras, essas mudarão de aspas simples na transcrição. No exemplo abaixo, a palavra legislador possuía aspas duplas no original. Ou seja, quando você lá no texto original encontrar uma palavra, por exemplo, uma expressão que já estava aspeado com as aspas duplas, quando você utiliza esse trecho como citação direta, citação no caso aqui, citação curta, como você já sabe, a citação curta ela é marcada pelas aspas duplas. Aqui vocês estão vendo, ó, inicia dentro de uma acepção ampla do vocábulo legislador, havemos de inserir as manifestações singulares e plurais emanadas do Poder Judiciário. Então aqui nós sinalizamos a citação direta. Como foi explicado anteriormente, a palavra legislador
ela estava destacada no texto original com aspas duplas, mas aí nós não podemos deixá-la dessa forma, porque as aspas duplas vão marcar, na verdade, o início e o final da citação direta. Então, você vai deixar com aspas simples aquele termo, até para deixar o leitor ciente de que no texto original existia uma marcação naquela palavra ou expressão. Então, permanece a marcação, porém, não mais com as aspas duplas, e sim com aspas simples, certo? É uma curiosidade a respeito das citações diretas, onde você tem essa característica lá no texto-fonte. Citação direta com mais de 3 linhas. Aí nós temos uma outra regra. Citações com mais de 3 linhas devem ser destacadas com um recuo de 4 centímetros, como eu já falei agora há pouco lá no conceito, com fonte menor do que é o texto original, né, do que é utilizado no restante do texto, que essa fonte, professor, é a letra, né? No caso, nós usamos 2 tipos. A ABNT recomenda que você utilize ou Arial ou Times New Roman, que são as duas fontes utilizadas para padronizar, até porque senão cada um ia utilizar uma letra diferente e algumas são até ilegíveis. Então essas duas letras são as mais utilizadas na formatação dos textos. Nesse caso aqui, dos textos com mais de 3 linhas, o destaque não é mais as aspas, como eu já falei agora há pouco. O destaque é o recuo de 4 centímetros, a fonte menor, que no caso aqui é a letra do tamanho 10 ou 11, sem as aspas, porque as aspas elas são características das citações curtas, e o espaçamento é simples. Isso é o que rege a ABNT. Na prática, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Aqui o recuo. Imagine que eu tenho um texto que lá na diagramação ele é mais ou menos aqui, a margem dele é essa, tá? Então eu vou dar um recuo de 4 centímetros do texto e vou fazer a diminuição da fonte. Aqui vocês não estão percebendo porque eu não tenho o texto completo para comparar, mas eu vou já mostrar um exemplo com o texto e a citação, tá? Então, o recuo de 4 centímetros foi a primeira regra que eu estou mostrando aqui para vocês. E outra informação que está nesse slide, né, citação direta com omissão, neste trecho, o início do parágrafo não é usado na citação direta, é que no texto original existia uma informação anterior e que foi recortada, não do início do parágrafo, mas, digamos, do meio do parágrafo. Então, para indicar isso, eu uso essa sinalização aqui, dos colchetes com os 3 pontinhos, certo? Os saberes dos professores comportam uma forte dimensão temporal, remetendo aos processos através dos quais eles são adquiridos no âmbito de uma carreira no ensino. Né? Tardif, 2014, página 82. Então, vejam que eu tenho uma citação direta, que não tem aspas, porque é uma citação longa. Eu tenho um recuo de 4 centímetros, o espaçamento é menor, é um espaçamento simples, 1, e eu tenho aqui as informações básicas de uma citação direta, sobrenome do autor, ano e página da publicação. Vamos ver agora um exemplo, um outro exemplo, aqui mais um exemplo de citação direta, né? Adentramento de 4 centímetros para a direita, como eu falei, fonte tamanho 10 ou 11 com espaçamento simples, a mesma coisa, tá? Do exemplo anterior. O comportamento dos cientistas muda à medida que eles avançam em seu projeto de pesquisa e que certos padrões de comportamento estão associados e são afetados pelos diversos estádios da pesquisa. De modo direto ou indireto, o comportamento é afetado pela tarefa desempenhada nos estágios de pesquisa, pela informação procurada. Aí você vê que tem esse símbolozinho, por quê? Porque no texto original existia mais texto, mas que não é importante para o que eu estou argumentando aqui. Então eu faço um recorte e coloco essa sinalização para indicar que eu suprimi, eu omiti uma parte do texto. Mas o que está aqui é o texto original. E pela habilidade do pesquisador em perceber a relevância da informação para o tópico ou questão da pesquisa. Silva et al., daqui a pouco eu falo sobre esse termo. 1998, página 34. Observem aquela dica que eu dei anteriormente. Professor, eu estou vendo que aqui no meio dessa citação tem uma aspa simples, ó. E aqui começa aqui e termina aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que no texto original, de onde nós recortamos, lá em Silva et al., no 1998, na página 34, esse trecho ele estava destacado com aspas duplas. Como aqui é uma citação direta,
Então eu vou tirar as aspas duplas e colocar as aspas simples para indicar uma marcação do próprio autor. É afetado pela tarefa, ok? Então, é bom porque a gente vai fazendo, vou mostrando os exemplos para a gente, de certa forma, assimilar, como eu disse no início da aula. Nós não vamos decorar essas regras, nós vamos assimilar a partir dos exemplos, a partir da prática. E aí, outra dica para vocês. Aproveitem aquelas informações que eu coloquei no material para você dar aula. Aproveitem aquele banco de revistas que eu coloquei lá na página de material didático, lá na aba de dicas sobre revistas na área de vocês, na área de administração, e leiam os artigos que são publicados nessas revistas. Assim vocês vão ter a oportunidade de praticar essa questão da ABNT, praticar também a composição do gênero artigo, do texto do artigo científico, e com isso vocês vão, como eu disse, assimilando essas regras. Vamos para um outro exemplo de citação com omissão. Ó. Vejo que aqui nessa citação, também citação direta longa, né, porque vocês estão vendo aqui o recuo de 4 centímetros, há vários trechos que foram omitidos do texto original. Ó. Nós temos aqui uma parte logo no início, aí logo mais à frente eu tenho um outro recorte que foi feito, indicado por essa sinalização, e aqui no finalzinho também, lá de Antunes, Erandé Antunes, 2003, página 45 e 46. Logo aqui eu já tenho uma dica, são 2 páginas, não é possível que em 2 páginas ela tenha dito só isso. Na verdade ela tem um texto maior e o autor que está utilizando essa citação resolveu fazer recortes, porque esse recorte para ele condensa toda a informação que ele precisa para argumentar, para produzir o seu texto científico. Aí lá no texto original temos: as palavras são apenas a mediação ou o material com que se faz a ponte entre quem fala e quem escuta, entre quem escreve e quem lê. Aí tinha mais alguma coisa e coloca aqui, ó. O grande equívoco em torno do ensino da língua tem sido o de acreditar que, ensinando análise sintática, ensinando nomenclatura gramatical, conseguimos deixar os alunos suficientemente competentes para ler e escrever textos, conforme as diversificadas situações sociais. Aí, com certeza, tinha mais texto, mas não importa aqui o restante para esse produtor, para esse aluno. Na verdade, ele só queria essas informações condensadas e destacadas nessa citação direta longa. Vamos para outro exemplo. Citação direta com omissão. Nesse trecho, o início e o final do parágrafo não são usados na citação direta. Olha aqui, mais um exemplo daqueles de omissão. Nós temos 2 aqui, o início e o final do parágrafo. Ele pegou o meio do parágrafo e fez o recorte. Eu estou mostrando para vocês várias situações de citação direta longa com omissão. Vocês estão percebendo, né? O recorte é só no início, só no final, ou em várias partes do texto fonte. Isso aqui é para a gente assimilar, como eu disse agora há pouco. Então, nesse trecho, nós temos o seguinte: o ensino é uma atividade humana, um trabalho interativo, ou seja, um trabalho baseado em interações entre pessoas. Concretamente, ensinar é desencadear um programa de interações com um grupo de alunos, a fim de atingir determinados objetivos educacionais relativos à aprendizagem de conhecimento e à socialização. Percebam uma diferença nessa citação. É uma outra forma de dar destaque ao destaque que já existia no texto original. Percebam que lá na referência, ó, Tardif, 2014, página 118, grifos do autor. O que significa dizer? Que lá no texto original, esse trecho que está em itálico, concretamente, ensinar é desencadear um programa de interações com um grupo de alunos a fim de atingir determinados objetivos educacionais relativos à aprendizagem de conhecimentos, à socialização. Todo esse trecho que está em itálico já estava destacado no texto do autor. Então, quem utilizou essa citação quer indicar isso, que quem fez esse destaque foi o próprio autor do texto original. E por que ele não usa aí as aspas simples? Provavelmente no texto original, esse texto já estava destacado dessa forma, em itálico. Então, preserva-se a forma como estava destacada. Aquele exemplo que eu estava mostrando para vocês, das aspas simples, só deve acontecer quando no texto original, o destaque é feito com as aspas duplas. E aí você retira as aspas duplas e deixa apenas aspas simples para
para não entrar em choque com o destaque das aspas duplas na citação direta curta ou na citação direta longa. Tá? É só uma regra para as aspas. Aqui, se o autor tivesse deixado no texto original em negrito, também ficaria em negrito, e você teria que indicar aqui que o destaque não foi você que fez, e sim o destaque do autor do texto original. Então, são observações que a ABNT pede que a gente padronize. Isso em todo o texto, ok? Citação direta com omissão. Nesse trecho, o final do parágrafo não é usado na citação direta. Tá? Aqui mais um exemplo de omissão. Ó. Você vê que o texto era maior, que tinha um fragmento que não foi citado. A socialização é um processo de formação do indivíduo que se estende por toda a história de vida e comporta rupturas e continuidades. Tá? Aqui é uma citação direta curta, vocês podem ver, nós temos até 3 linhas digitadas, por isso nós não temos aquele recuo de 4 centímetros. Nós temos dentro do próprio texto a marcação da citação direta com as aspas duplas. Olha aqui. Tem aspas duplas, então é uma citação direta e obrigatoriamente na citação direta eu tenho que ter também o sobrenome do autor, o ano da publicação e a página. Vamos para outro exemplo. Olha aqui dentro do texto, a gente deixou aqui até a réguazinha lá do editor de texto, no caso do Word. Tá? Então, percebam que aqui nós temos a padronização do texto, né, paragrafação, como deve ser, o espaço, né, um e-mail entre linhas. E eu tenho, essa parte que está destacada, eu tenho um tipo de citação. Qual é o tipo de citação que tem aí? É direta ou indireta? Vamos dar uma olhada. Vamos começar aqui do início do parágrafo. Por muito tempo no Brasil, se buscou uma definição de um bom usuário de língua como alguém alfabetizado, e não necessariamente letrado. Desse modo, se pensou muito mais na codificação do que em um uso adequado da linguagem no dia a dia do cidadão. Assim, para Soares, 2000, página 47, o letramento é entendido como o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita. Ela ainda define a alfabetização como a ação de ensinar, aprender a ler e escrever. Com isso, podemos inferir que o conceito de letramento comporta a concepção de alfabetização e ela supõe ações consideravelmente específicas. Então, para a gente aqui vai importar esse fragmento, esse parágrafo. Eu coloquei o texto, uma parte maior do texto agora, para vocês verem como é visualmente que se comporta essa citação. Aí eu fiz a pergunta, é uma citação direta ou indireta? Olhem as pistas. Eu tenho aspas, iniciando e finalizando o fragmento. Não há recuo, então eu tenho uma citação direta, certo? Uma citação direta. E percebam, o autor desse texto, o aluno que está fazendo sua monografia, por exemplo, no final do curso, ele vem argumentando, ó, por muito tempo no Brasil se buscou uma definição do que é um bom usuário de língua como alguém alfabetizado. Para ele não falar sozinho sobre isso, lógico, ele já vinha lendo, já estava lendo sobre esse assunto em outros autores. Aqui ele usou Magda Soares, uma grande referência nesse tema de letramento, e ele soube como inserir a fala da autora, que eu chamo fala, mas na verdade é o texto da autora, dentro do texto dele. E como é que eu faço essa inserção, né, dentro do meu texto? Olha como ele faz. Assim, para Soares, para a autora, né, não sou eu que estou dizendo, o aluno que está escrevendo essa monografia, e sim é uma autora que tem um renome, né, que tem várias pesquisas nesse assunto. Na página 2000, no ano 2000, na página 47, letramento é entendido como. Ele estava falando sobre o conceito de letramento. E aqui ele utilizou uma autora que fala sobre isso, que é reconhecida na área para falar sobre isso. Como ele fez? É entendido como? Fez uma emenda aqui, até inclusive fez a omissão no início, né, do texto da autora, e utilizou o recorte que exatamente dizia o conceito que ele queria utilizar, que ele queria apresentar. E depois continua o texto. Veja, a citação direta, ela aparece dentro do texto do aluno aqui, dentro da monografia, apenas como destaque. Se eu não fizer isso, cuidado. Se você não der esse destaque indicando
o nome do autor, o ano, a página e colocar as aspas, você vai cometer um crime chamado plágio. Muitos alunos, ou por ignorância, ou seja, não conhecem essa regra da ABNT, ou por expertise, né, tentando enganar alguém, fazem uso do plágio para enxertar, né, inserir dentro do seu texto fragmentos de outros autores, às vezes partes inteiras de trabalhos dentro do seu trabalho, por vários motivos, né? E isso é errado. Você utilizar as ideias de outra pessoa como se fossem suas, o nome disso é plágio. O plágio é um crime. E na academia acontece muito. A gente vê que alguns alunos, como eu disse, no início do curso, por inexperiência, utilizam essa estratégia para fazer com que seus textos eles ganhem volume. Mas essa técnica, esse crime que é cometido é facilmente detectável. Por quê? Porque o leitor experiente, no caso o seu professor, quando encontra um texto com trechos copiados, ele percebe a cópia porque há uma mudança na escrita, da sua escrita para a escrita do autor. Há uma mudança na escrita, há uma mudança no estilo, no caso. E também porque alguns recortes são mal feitos. Às vezes o aluno, por ser inexperiente, ele não sabe como fazer essa inserção e acaba denunciando o seu crime, denunciando o plágio. E hoje não precisa o professor se esforçar tanto para tentar identificar o plágio, até porque existem programas gratuitos para detectar plágios. Então, antes de ler um trabalho, eu coloco esses programas para identificar se há ou não, para que se tiver algum plágio, eu já vou ter a indicação quais são os trechos, não vou ter que me preocupar de sair procurando. Antigamente era bem mais difícil localizar plágios, quando o texto, a costura desse texto era bem feita, né? Tem algumas pessoas eram especialistas em fazer plágios, em produzir trabalhos para outros. Mas hoje essa identificação do plágio é bem mais fácil de ser executada. Então não façam isso, não tentem enganar os professores ou os leitores, até porque se você publicar um texto que tem plágio, você pode, por exemplo, se você fizer uma monografia, o seu trabalho, a banca não reconheceu o plágio, mas o autor do texto identificou esse plágio, porque esse texto vai ficar disponível, por exemplo, na internet, ele pode cobrar os direitos na justiça e você perde o seu título, pode também sofrer uma ação penal. Assim como já vimos em vários outros, na mídia, né, pessoas perdendo seus títulos porque copiaram textos de outras pessoas, enfim, é um crime, não cometa esse crime, até porque vocês estão sendo orientados nessa disciplina e têm a oportunidade de conhecer também no material. Regras gerais para citação direta. Aqui só para a gente reforçar. No caso dos trechos citados que possuem aspas duplas, algumas vezes a palavra mudarão para as aspas simples. A gente já viu o caso aqui na palavra legislador, nesse exemplo que eu até resgatei aqui, né? A palavra legislador, ela vem com aspas simples, porque no original aspas duplas, e aqui nós já temos as aspas duplas no início e no final da citação. Então essa é uma regra que só para a gente reforçar. Agora vamos para a citação indireta. Até o momento a gente estava destacando bastante a citação direta. Dois tipos, né? Lembrando, a citação direta, eu tenho a curta e a longa. A curta com as aspas duplas e a longa sem as aspas, com recuo e a formatação do texto em espaçamento simples e tamanho de fonte 10 ou 11. No caso da citação indireta, olha só o conceito. A citação indireta é o modo de citar a ideia do autor com as próprias palavras do pesquisador. Essa citação ocorre no próprio texto, indicando os sobrenomes dos autores, ano de publicação e página, sendo que essa última é opcional. Mas, sendo opcional, você tem que padronizar da mesma forma. Então, se você em algum momento, a primeira citação indireta, você disse a página do texto onde você está parafraseando, fazendo a citação indireta, em todas as outras citações indiretas você tem que permanecer com o mesmo formato. Se você não disse a página da citação indireta, então em todo o restante do texto você também não deve dizer, para padronizar as formas de citação. O que eu recomendo agora é o seguinte:
Como a citação direta já tem essa característica, o mais recomendado é que você não faça uso disso, até para você não se confundir e tentar mentalizar o seguinte, que citação direta coloca página, citação indireta não coloca. Ou seja, não é que você seja proibido, né? E também colocar não é obrigatório na citação direta, mas é uma questão de padronização e para que você saiba diferenciar bem as duas coisas. Então vamos agora falar um pouco mais, né? Aqui nós já observamos, aqui só para vocês relembrarem e reforçar, o recuo na citação direta longa. Vamos para a citação indireta. Exemplos de citação indireta. Observe a separação entre os autores dentro e fora do parênteses. Vejam, nós temos aqui dois exemplos de citação indireta. Nesses dois exemplos, olha aquela dica que eu dei para vocês agora há pouco. Nós não temos a marcação com as aspas. Tá? O texto ele aparece apenas como uma paráfrase do texto original, quer dizer, não foi isso que eu lembro. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. Não foi exatamente assim que apareceu lá no texto original, mas a ideia é essa. A ideia é essa, ou seja, e nós temos aí um caso de paráfrase. Essa paráfrase, ou seja, o pesquisador dizendo com as suas próprias palavras o que ele leu e o que ele compreendeu no texto original, ele traz para o seu texto e faz aí o que nós chamamos de citação indireta. E por não ser o texto-fonte na sua autenticidade e originalidade, não tem aquela marca das aspas duplas. Mas eu tenho aqui a indicação de que essa ideia não é do pesquisador, ou seja, não é minha que estou fazendo a citação, e sim de outras duas pessoas, Marconi e Lakatos, que são duas grandes referências em metodologia científica, né, para quem não sabe. Vejam, nesse slide, o que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é como são escritos os nomes, né, dos autores dentro e fora do parênteses. Isso vocês já sabem. Dentro do parênteses, maiúsculo. Fora do parênteses, minúsculo. Mas vejam que aqui nós temos uma observação com relação a quando o texto está dentro do parênteses. Normalmente são dois, a gente separa com ponto e vírgula. São dois sobrenomes de dois autores diferentes, separa com ponto e vírgula. Quando esses nomes vão para fora do parênteses, eles são separados com o izinho, né? Como nós estamos vendo aqui na segunda citação indireta. Vejam, nós temos dois autores, no ano de 1998, eu não vou me arriscar a pronunciar esses nomes, que eu não sei realmente, destacam que um dos fatores de sucesso pode depender de saber a diferença entre um dado, informação e conhecimento. Então, nós temos dois sobrenomes, são dois autores desta obra, publicada em 1998, e outra coisa que foi padronizado nessas duas citações, como é citação indireta, não vem aqui a página, né? A página não aparece. Por que não aparece, professor? Simplesmente porque é uma citação indireta e o pesquisador resolveu não utilizar esse formato para diferenciar a citação direta da citação indireta. Nem aqui e nem nessa segunda citação indireta. Vamos para outros casos. Observe que a separação dos autores no parênteses se dá por meio de uso de ponto e vírgula e fora do parênteses fazendo a conjunção e, né, a ligação dos dois pelo izinho. Então, como eu já expliquei agora há pouco. Vamos agora para esse outro caso. Indicação do autor. Como é que é feita? Andrade, em 1987, diz que os geógrafos passaram a preocupar-se seriamente com os problemas ambientais, observando que a área da geografia física evoluiu com trabalhos científicos de morfologia, clima, hidrologia, entre outros, etc. Andrade se refere a Aziz Absaber, que se aliou aos ecologistas em defesa da preservação ambiental, sobretudo com estudos das áreas mais castigadas do Brasil, como Cubatão, uma cidade duramente atingida por indústrias na década de 1960, 70 e 80. Olha uma coisa que vocês podem estar até se perguntando, porque eu já tinha dito a respeito do destaque que é dado às palavras dentro das citações. Nós temos aqui, como vocês já estão vendo no próprio slide, uma citação indireta. Certo? Então, a citação indireta, sobrenome do autor, o sobrenome está minúsculo porque está fora do parênteses, não temos a página porque é uma citação indireta e assim pode ser, né, porque não preciso grafar, é opcional. E temos todo um texto que é uma paráfrase do texto original. Por ser uma paráfrase, eu não preciso tirar
e aqui foi um destaque dado pelo próprio pesquisador, um destaque ao nome da cidade, com aspas duplas. Não sigo, então, nesse caso aqui, a regra, porque eu não estou fazendo uma citação direta, não é? Esse trecho não estava exatamente assim no texto original. É uma paráfrase, é uma citação indireta. Então, esse destaque da palavra, né, Cubatão, na cidade, foi dado pelo próprio pesquisador. Ok? Então, mais uma vez, sobrenome e ano do autor, no caso das citações indiretas, e o texto que foi resgatado é uma paráfrase. Aquela expressão que eu tinha comentado com vocês em um outro exemplo aqui, em um outro slide, itialo, o que ela significa? Ó, é uma expressão latina que indica vários autores. Ou seja, eu tenho uma obra que foi escrita ou organizada por 5 autores, eu não preciso colocar os 5 sobrenomes. Basta colocar o nome do primeiro que aparece na lista catalográfica, na capa, e o restante eu coloco a expressão itialo. Como, de acordo com a norma 10.520 da ABNT, deve-se indicar até 3 autores. Então, se eu tenho até 3, eu coloco os 3 sobrenomes na referência, na citação. Além disso, acima disso, utiliza-se a referida expressão itialo, ou seja, é usada quando uma obra tem muitos autores, podendo ser utilizado tanto na citação, direta ou indireta, ou ao longo do texto, quando o texto faz a referência. Vamos ver um exemplo. Ó, nesta perspectiva, então imagine que você está lendo uma monografia, um artigo científico, e aí a pessoa vinha argumentando sobre um determinado assunto, e aí no outro parágrafo ela diz o seguinte: nesta perspectiva, Pontusca et al., 1991, coloca a necessidade dos professores universitários realizarem trabalhos integrados entre diferentes disciplinas, enfatizando a disciplina de prática de ensino, para que professores e alunos discutam e trabalhem a questão do meio ambiente, sugerindo assim uma melhor formação ao aluno e o desenvolvimento de observação direta a partir de documentos e dados de pesquisa. Ó, a referência que nós estamos destacando é essa aqui. Professor, e o que é essa referência lá no final? Silva, 2005, página 29 a 30. Essa referência aqui foi de onde eu recortei este exemplo, tá? Para mostrar para vocês 2 casos. Primeiro, que lá no texto de onde eu recortei, isso aqui é uma citação indireta. Você está vendo o sobrenome de um dos autores, porque na verdade são mais autores, e a expressão it al, que significa Pontusca e outros autores, mais de 3, né? São mais de 3 autores. Agora, essa citação aqui embaixo foi de onde eu recortei. Então, esse exemplo eu recortei do mesmo jeito que estava lá e coloquei aqui nesse slide. Aqui eu coloquei o sobrenome para praticar, para mostrar a vocês na prática. O sobrenome, o ano da obra e a página, porque ela estava no finalzinho da página e iniciando a outra. Entre as páginas 29 e 30. Ok? Então, o meu recorte para botar no slide foi uma citação direta, certo? Uma citação direta, e eu não coloquei recuo porque é só um exemplo, não estou escrevendo isso aqui num artigo, nem numa monografia. Mas se fosse utilizar num texto, teria que dar um recuo, até porque tem mais de 3 linhas. Agora, não vamos focalizar nessa questão aqui dessa referência, aqui só para exemplificar, para praticar. Vamos focalizar nessa daqui, porque aqui é um exemplo de citação indireta, como vocês estão vendo aí no slide, é uma citação indireta, por ser uma paráfrase no texto original, e temos aí mais de 3 autores, o uso da expressão it al. Olha aqui. A indicação do autor com um caso de citação indireta, onde o pesquisador resolveu colocar, além do sobrenome, do ano, a página. É possível? É possível, não é obrigado. Então, essa forma de citação aqui, onde aparece a página, não é obrigatório, mas vale relembrar aquela dica. Se você fizer isso em uma das citações indiretas, você tem que fazer em todas as outras que aparecerem no seu trabalho. Então, todo esse texto aqui, não é porque tem a página que isso aqui é uma citação direta. Não é. Se fosse citação direta, nesse caso aqui, pela extensão, por ter mais de 3 linhas digitadas, teria que ter um recuo, né, da página, recuo de 4 centímetros.
Tá? Se fosse um trecho menor, de até 3 linhas, teria que vir com as aspas indicando onde começa e onde termina. Então, isso aqui não é uma citação direta, é uma citação indireta, onde eu indico o autor, o ano e a página. Professor, agora eu fico confuso, porque como é que eu vou identificar que é uma citação direta ou que é uma citação indireta nesses casos onde aparece a página? É exatamente pela formatação dos 2 tipos de citação. Como nós vimos, a citação direta curta tem um formato. Ela tem até 3 linhas, ela é destacada com as aspas para indicar onde começa e onde termina. A citação indireta, ela não tem as aspas, como vocês estão vendo aqui, ó, não tem aspas. Você faz um recuo, obrigatoriamente, quando ela é longa, faz um recuo de 4 centímetros, coloca o espaçamento simples, como aqui vocês estão vendo que está bem apertado entre as linhas, espaçamento simples, e você coloca a fonte, né, o sobrenome. Então essa é a diferença entre a citação direta e a citação indireta. Vejamos aqui mais alguns exemplos de citação indireta. Nos dois exemplos dentro de um texto. Professora pesquisadora sobre práticas pedagógicas ainda incipientes na escola, locus desta pesquisa, investigando o ensino da língua materna com base principalmente na teoria da multimodalidade, Kress e Van Leeuwen, 2006. Essa abordagem lida com a construção de significados em textos multimodais, notadamente os que apresentam imagens em sua constituição, circulando em plataforma virtual Moodle, focando também na estrutura desse espaço de ensino-aprendizagem, a fim de constatar se o seu design influencia no aprendizado dos alunos do ensino médio, no que se refere às representações semióticas, visuais, espaciais e linguísticas. Baldwin Timbo, 2006. Exceto que, aí tem o restante do texto. São 2 exemplos de citação indireta, porque vocês percebem, foram inseridos ali dentro do parágrafo os sobrenomes e anos das obras, né, que estão sendo citadas. Mas não é uma citação direta, porque você não vê a marcação das aspas e nem recuo de página para indicar se é uma citação longa ou uma citação curta. O que nós temos aqui, notoriamente, é uma citação indireta, onde o autor, o pesquisador que utilizou essas obras e indicou de onde tirou essas ideias, apenas indicou o ano e a obra, mas ele fez uma paráfrase, ele condensou, ele sintetizou as ideias e destacou aqui que as ideias não são deles, essas ideias são referidas nessas obras por esses autores, ok? Aqui nós temos o último caso de citação, de tipos de citação, para que vocês tenham mais formalizado aí, e para vocês entendam visualmente como é que ela acontece. É a citação da citação. Como o nome diz, eu estou fazendo uma citação de uma citação que já havia sido realizada. Já havia sido realizado. Exemplo, imagine que você é um pesquisador e está estudando essa obra aqui, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, de Costa 2017. Está estudando isso. E lá nessa obra que você está estudando, o autor, Costa, ele citou esse outro autor aqui, Foucault 2000. Okay? E você achou muito interessante essa citação que o Costa fez de Foucault 2000 e quer utilizar essa citação. Bom, se essa obra de Foucault não for em língua portuguesa ou não for fácil de ser adquirido por conta das edições, que muitas vezes você tem um livro que só encontra numa biblioteca especializada em um país e nós não temos tanto acesso. Isso é até complicado de dizer hoje, porque hoje os livros digitalizados estão disponíveis estão à venda em vários sites, então é só você se esforçar um pouquinho que você consegue comprar o texto original. Mas somente nesses casos do acesso, né, difícil a essas obras, é que a gente pode utilizar esse tipo de citação. Na universidade, nós recomendamos que os alunos eles procurem conhecer os textos originais, para evitar esse tipo de citação. Então, como é que eu registro a citação da citação? Assim, por exemplo, como eu estou dizendo, eu queria usar a citação de Foucault, que foi citado dentro da obra de Costa. Como é que eu registro isso? Eu coloco aqui, Foucault, que é a citação que eu estou utilizando, o ano da obra original de Foucault, Apud, Costa, 2017. Ou seja, esse Apud, o que ele significa? Significa citado por Costa.
Então, Foucault foi citado por Costa e agora eu estou citando essa citação. Por isso o nome é citação da citação. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos agora só explicar um pouco também sobre o que é esse apud, né? Em caso de apud, como fica a referência? Ó, o apud é uma expressão latina que se refere à citação da citação, ou seja, citado por. Neste caso, você cita um autor citado pela obra que foi estudada pelo pesquisador. A dúvida é, eu cito apenas a obra que eu li, que no caso aí, no exemplo anterior era Costa, que citou determinado autor, ou eu cito as duas obras. A normativa brasileira 10.520, ela não determina qual é o texto que você precisa referenciar. Assim, nós temos duas opções, dois caminhos. Você pode referenciar apenas a obra estudada, no caso Costa, né, que você encontrou Foucault, ou você pode referenciar as duas. O que faz, porque eu acho mais interessante esse segundo caminho, referenciar as duas obras. Por quê? Porque isso estimula o leitor do seu trabalho a conhecer também o texto original, a procurar, a tentar ver o texto completo da citação que você está utilizando. Mas não é obrigatório, como eu disse, a normativa 10.520 não obriga um ou outro caminho. Mas, como nós sabemos, como tudo é padronizado, se você fizer de um jeito em uma citação, tem que fazer da mesma forma em todas as vezes que ela aparecer, esse tipo de citação. Então, aqui só para reforçar e exemplificar, olha aqui outro exemplo. Segundo Navarro, 2001, página 88, apud Miranda Gomes, 2016, páginas 77 e 78, o desenvolvimento rural pode ser analisado a posteriori, neste caso, referentes às análises sobre programas já realizados pelo Estado. Vejam que aqui nós temos características que nós já estudamos até esse momento da aula. Nós temos a citação da citação, ok? Tudo isso aqui, professor, tudo isso. Ou seja, a obra original que eu achei interessante foi lida na obra de Miranda e Gomes, 2016. Miranda e Gomes, na obra dele, citaram Navarro. E aí eu coloco, como eu tenho acesso à referência dentro dessa obra, eu coloco da seguinte forma: Navarro, que é a obra original, citado por Miranda e Gomes. Outra coisinha só para a gente reforçar na memória, né? Realmente assimilar as regras. Veja que eu tenho dois sobrenomes aqui, dentro da citação da citação. Como é que eles estão separados dentro do parênteses? Por ponto e vírgula, que foi uma regra que a gente já viu em slides anteriores. Outra característica, a citação da citação, ela pode vir ou como no mesmo formato da citação direta, ou no mesmo formato da citação indireta. Nesse caso aqui, vocês estão vendo como é uma citação curta, ela veio dentro do próprio texto e vem destacado com aspas, ó. Veio destacado com aspas. Aí ela assumiu o formato da citação direta. A citação da citação, ela tem esse termo para destacar apenas que aquela obra já foi citada por outra pessoa, mas a formatação dela pode assumir ou a citação, ou o formato da citação direta, que é o caso, nesse caso aqui, eu tenho a marcação, ele tem a marcação curta com as aspas, ou ele pode ter um recuo, no caso, nós teríamos o recuo no caso da citação direta longa, né? Mas veja uma outra característica que nós temos aqui nesse slide. Eu vou até apagar aqui para facilitar melhor a visualização de vocês. Vou apagar essas marcações que eu fiz e vou fazer outra marcação para que vocês possam entender. Nota de rodapé. Já eu vou falar com mais detalhes sobre nota de rodapé. Vocês estão vendo aqui que tem um númerozinho pendurado aqui em cima, ó, do número da página. Navarro 2001, página 88. Aí tem um númerozinho pendurado. Esse número pendurado indica a nota de rodapé, que são informações que aparecem lá no finalzinho da página, lá embaixo da página. Nesse caso, no final da página vai aparecer essa informação aqui, ó. O que é essa informação, professor? É aquele caminho que foi dito no conceito de citação da citação. Você pode citar somente a obra consultada, lá nas referências, ou você pode citar as duas, a obra consultada e a obra original. Como eu disse para vocês, eu prefiro esse segundo caminho, para estimular os nossos leitores a conhecer ambas as obras. Então, eu posso fazer
isso ou na nota de rodapé, e eu indico da seguinte forma: você lá na citação coloca a nota de rodapé da obra citada, a obra original, Navarro, coloca aqui embaixo, e lá nas referências você coloca a obra consultada. Você não precisa nem repetir lá nas referências também a obra original. Ou então você não faz a nota de rodapé, como está aqui, e você coloca lá nas referências as duas. A obra, que no caso foi a obra consultada, Miranda e Gomes, e a obra original, Navarro, né? Eu coloco as duas lá nas referências, ou coloco a nota de rodapé embaixo da página, lá no finalzinho da página, dizendo a obra original e a obra consultada nas referências. Então são esses dois caminhos, e aqui eu parei um pouquinho só para daqui a pouco eu destaco um pouco mais essa questão da nota de rodapé. Então entenderam como fazer a citação da citação, o que é a citação da citação? Citação da citação quando eu tenho uma obra original citada por outra pessoa e agora eu vou utilizar esse recurso na minha citação. Então vejamos. Falando em nota de rodapé, o que nós temos aqui é dois tipos de uso. Nós temos a nota de rodapé referencial e nós temos a nota de rodapé explicativa. No caso das notas de rodapé referenciais, eu acabei de mostrar para vocês um exemplo. São notas de rodapé que têm a função de indicar a obra, o capítulo, aquilo que está sendo citado, e nesse caso aqui eu usei na citação da citação, mas poderia ser numa citação direta, numa citação indireta, quando eu quero colocar alguma observação em relação à própria obra consultada. Ou uma nota explicativa, que é um segundo tipo de nota de rodapé. As notas explicativas, aquele númerozinho que eu mostrei para vocês, que fica pendurado, não necessariamente precisa ficar lá na referência. Ela pode ficar também em alguma palavra, em alguma expressão, em um quadro, enfim, para dar destaque e para você fazer uma explicação lá embaixo na página. Só evitem fazer muitas notas explicativas, porque as notas explicativas elas podem desviar a atenção do seu leitor. Elas devem ser utilizadas quando você quer por exemplo, fazer um glossário, ou seja, explicar uma expressão e fazer com que o leitor não precise parar o tempo todo o texto para entender por que você está usando aquela terminologia, aquela palavra. Então você faz uma explicação como uma nota de rodapé, que no caso chamamos notas explicativas. Dá um conceito, faz uma observação para não quebrar o raciocínio do leitor ao longo do texto. Okay? Então, continuando, nós temos outras expressões latinas que também são muito utilizadas nas notas de rodapé. Então vocês vão ler textos, e já devem ter observado isso em alguns dos textos que eu disponibilizei para vocês, e as outras disciplinas que já passaram. Lá nas notas de rodapé podem aparecer algumas abreviaturas de expressões latinas. Então como é que elas funcionam? Ó, nós temos essa expressão aqui, ibid, que vem de ibidem, que significa que aquela referência está na mesma obra citada anteriormente. Quando você faz uso de várias citações do mesmo autor, então, digamos, na mesma página, numa página, eu fiz a citação de Silva, 1980, página 120. Dessa mesma obra de Silva, 1980, só que agora na página 132 eu fiz outra citação. Então eu vou colocar ibid para indicar que para não repetir, Silva 1980, página 132, agora 132, eu só preciso utilizar essa expressão para indicar que é do mesmo autor aquela referência. Então o ibid significa na mesma obra. Já o id, né, que vem de idem, essa expressão é muito utilizada no nosso dia a dia, né? Idem, quando você quer dizer o mesmo. Só que na nomenclatura da ABNT, na nomenclatura da linguagem acadêmica, científica, o id ou idem é muito parecido com o exemplo anterior, só que não é da mesma obra, é só do mesmo autor. Okay? Então, a informação que está repetida é apenas o sobrenome do autor.
Para evitar ficar colocando Silva, mesmo que de obras diferentes, você pode colocar apenas a primeira vez Silva e as outras vezes que esse autor aparecer, você coloca id na mesma nota, né, na mesma página onde há essas notas de rodapé. Então eu não repeti apenas o sobrenome. Por quê? Porque a data de publicação é diferente e a página também. Então, se é da mesma obra, ibid. Se é apenas do mesmo autor, id. Essas são expressões latinas que você pode encontrar nas notas de rodapé. Tem outras expressões, professor? Tem outras expressões. Mas vou deixar isso para vocês pesquisarem, até porque com o tempo, como eu disse, vocês vão acabar assimilando isso nos textos de vocês. Aqui só para que a gente possa resgatar e ver como elas são utilizadas, né? Algumas expressões latinas que a gente já viu em outros exemplos, agora com mais detalhes. O apud, que vocês já viram como é utilizado, né, nas citações, ele significa citado por, conforme fulano, segundo Cicrano. Ele é utilizado no texto, né, tanto no texto como nas notas de rodapé. Ou seja, você pode colocar lá na citação dentro do texto ou lá nas notas de rodapé. Aqui tem um exemplo, ó. Atanásio it apud. Nós temos no caso aqui duas expressões, né? Que é it al, ou seja, e outros autores, quando é mais de 3 autores, e apud, que significa citado por. Então, Atanásio e outros autores foram citados por Reis e Nóbrega na obra de 1956. Atanásio é a obra original e Reis é a obra consultada. Reis e Nóbrega é a obra consultada. O it al, como a gente acabou de ver, entre outros autores, mais de 3. Essa expressão latina, e aí quem estuda latim sabe que nós temos aí as declinações, né, e outras informações que no latim representam também se é masculino, se é feminino, se é neutro. Tá? Mas todas elas podem ser resumidas nessa expressão, it al. Então, de acordo com Maia, it al, ou seja, e outros autores, que no caso deve ser mais de 3, aí vem a citação. Então, aqui tem mais algumas expressões latinas que nós já tínhamos visto, mas que podem ser utilizadas também nas notas de rodapé e nas referências. Agora vamos passar, até o momento nós estávamos falando só sobre citações. De vez em quando eu falava um pouquinho de referência. Nesse momento, a partir de agora, nós vamos falar sobre referências bibliográficas. Eu queria colocar para vocês que, como eu disse agora há pouco, as referências bibliográficas, vocês até fizeram um exercício sobre isso, né, sobre referências bibliográficas, lá na tarefa da unidade 3. Para vocês não se preocuparem, por exemplo, para essa avaliação agora, porque as referências bibliográficas, você vai consultar mesmo as normas da ABNT, porque existem várias maneiras da gente fazer referência bibliográfica dependendo do caso. A obra consultada é uma revista, é um livro, é um capítulo de livro. A obra referenciada é uma imagem, é de uma página da internet. Enfim, dependendo do caso, da quantidade de autores, nós temos regras para cada uma delas, e são muitas. Então não adianta tentar decorar as regras das referências bibliográficas. Você tem mesmo que, ao passar do tempo, você vai acostumando com a utilização delas e vai assimilando essas regras. Mas a primeira dica que eu dou para vocês, eu coloquei aqui de propósito para a gente verificar como o motivo, né? Antigamente, nos trabalhos acadêmicos, a gente usava essa expressão, referências bibliográficas. Hoje, o recomendado é não usar mais essa expressão bibliográficas. Usar apenas referências. Tá? Referências por quê? Porque nós, hoje, no advento da internet, a expressão bibliográfica remetia a livros, né? Livros ou periódicos. Hoje, com o advento da internet, nós temos também sites e nós temos imagens que podem ser referenciadas, devem ser referenciadas. Enfim, várias outras fontes de pesquisa que não necessariamente são livros. Então, a expressão bibliográficos não deve ser mais utilizado nas referências. Então, coloca referências. E aí temos os diversos tipos de referências que são utilizados, e por isso eu falei, não tentem decorar, tentem assimilar à medida que vocês forem encontrando, entender o porquê, como fazer as referências. Aqui algumas dicas de pesquisa. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, olha,
Você está lendo uma obra e tem a intenção de utilizá-la nas suas referências, quando você encontrar um trecho que você achou interessante, quer utilizá-lo como citação no seu trabalho, imediatamente anote a referência completa do que você está lendo. Tá? Anote a referência completa, por quê? Porque se você não anotar e anotar apenas a citação, quando você for colocar no seu trabalho, vão lhe perguntar assim, por exemplo, a pessoa está fazendo uma citação direta ou citação indireta daquela obra, mas ela tem que, no final do trabalho, colocar a referência, né, a referência completa. Aí eu te pergunto, cadê a referência desse trabalho? Não tenho, perdi, não lembro mais de onde eu tirei. Então, elimine isso do seu trabalho. Não vai utilizar mais essa citação. Por mais importante que ela seja para o seu trabalho, mas se você não colocá-la nas referências, você vai ser penalizado por isso. Então, evite referências que você não tenha a referência completa da obra. Então, para não cometer essas falhas, ao desenvolver um trabalho acadêmico, vá anotando as referências completas das citações. É porque há um link, há uma ligação entre um e outro. A citação e a referência. Então, se eu vou usar essa citação, eu tenho que imediatamente anotar a referência dela. E aí você já vai fazer um trabalho com todas as partes encadeadas. Né? Anote também, se for um site, eu encontrei uma imagem no site, professor, que eu quero utilizar na minha monografia, no meu artigo. Então, imediatamente anote o endereço. Né? Lá na barra de endereço do site que você está colocando, você copia aquele endereço eletrônico e cola, por exemplo, numa página aberta de editor de texto. Geralmente eu uso o Word. Então, coloca lá numa página em branco do Word o endereço eletrônico daquela fonte, para que você não perca, e coloque também a data de acesso do documento. Essa data de acesso te resguarda de que, de repente, por exemplo, aquele site não está no ar quando a pessoa que foi procurar acessar o endereço eletrônico que você referenciou, mas naquela data que você pesquisou, ele estava no ar. Naquela data, o material estava disponível. Então, a referência completa de endereços eletrônicos, a dica é você copiar imediatamente o endereço e colocar a data que você acessou. Consulte também periódicos. São revistas eletrônicas da sua área. Sem esquecer de anotar a cidade, publicação, volume, o número. E isso aqui, normalmente, as revistas, elas já trazem lá no finalzinho da página, ou no início da revista, como na ficha catalográfica. Como é um periódico, o periódico ele obrigatoriamente tem que ter a ficha catalográfica, que traz todas as informações que você precisa para fazer as suas referências. Também uma outra dica, use e abuse de um caderno, né, um caderninho de notas, de anotações, ou até do seu próprio celular. Hoje em dia, muita gente prefere não ir para a caneta, né, anotar, e faz tudo no celular, no computador, não importa, qualquer que seja a forma, mas você tem que sempre estar guardando as informações sobre o seu trabalho. Muitos alunos, quando estão no final do curso elaborando o seu trabalho de conclusão, eles abrem no computador uma pasta e começam a colocar várias referências, livros em PDF, ou esses arquivos como eu estava sugerindo, um arquivo só de referências, de citações que você provavelmente vai utilizar no seu trabalho. Não deixe apenas no seu computador todo esse material, porque já aconteceu, muita gente, acontece demais do computador pifar e você não ter mais acesso àquele material que você estava coletando, construindo para o seu trabalho acadêmico. Hoje nós utilizamos muitas dessas informações e depositamos nas nuvens. Temos a maioria dos e-mails hoje tem também os drives, né, que você coloca a informação nas nuvens. Você pode optar pelos drives, ou até mesmo você enviar por e-mail. Eu mesmo costumo, às vezes, quando estou no celular e quero gravar uma informação, eu mando um e-mail para mim. Eu mando um e-mail para mim com essa informação, para depois eu ter acesso, localizar facilmente no e-mail esses recursos. Mas o recomendado mesmo é você usar um HD virtual, né? Colocar nas nuvens, nos drives, que hoje a maioria dos e-mails já permite que você utilize. Professor, mas eu não gosto de usar essa tecnologia, não. Eu gosto mesmo do caderninho. Tudo bem.
Ainda vale, e é até um bom exercício, anotar no caderno todas as informações que você quer utilizar no seu trabalho acadêmico. O mais importante nisso tudo é você anotar, guardar todas as informações que você posteriormente vai utilizar na sua pesquisa. Então vamos falar um pouco mais sobre as referências. Sobre as iniciais dos autores nas referências. Olha, antes de falar das iniciais, aqui nós temos um exemplo de uma referência completa. Basicamente, a referência é isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Nós temos nome e sobrenome do autor. Qual é a regra? Colocar o último sobrenome primeiro, em caixa alta, ou seja, maiúsculo, depois uma vírgula e no restante do nome do autor. Então, essa autora aqui, o nome completo dela é Ana Elisa Ribeiro. Ana Elisa Ribeiro. Qual é o último sobrenome? Ribeiro. Coloco primeiro aqui, Ribeiro. Vocês viram lá nas citações, sobrenomes. Quando eu falava qual é o nome, colocou o nome do autor, o ano e a página, na verdade, aquele nome não é o nome do autor. Na verdade, aquele nome é o sobrenome do autor, como vocês estão vendo aqui. Ana Elisa Ribeiro. Então, Ribeiro é o que aparece lá na citação. E aqui vocês têm a oportunidade de ver o nome completo lá nas referências. E não é só o nome completo. Vejam a estrutura. O último sobrenome, aí nós temos o nome e o prenome, né? Ana Elisa, ponto. Temos um pontinho aqui para separar o nome da próxima informação. Qual é a próxima informação? O nome da obra, do texto que você está lendo. No caso aí é textos multimodais, leitura e produção. Neste nome da obra temos também um outro detalhe. Se o nome da obra tem subtítulo, que é esse caso aqui, ó, textos multimodais, 2 pontos. Depois do 2 pontos é o subtítulo. Leitura e produção. Então, somente o primeiro nome, o nome da obra, textos multimodais, recebe um destaque. Daqui a pouco eu falo sobre esse destaque. E o subtítulo não. O subtítulo vem grafado normalmente, certo? Então, aqui é repetindo, sobrenome, último sobrenome, o nome do autor, ponto. Nome da obra, ponto. Local de publicação, qual é a cidade que foi publicado? São Paulo. Professor, como é que eu vou saber dessas informações? Lá no livro que você está lendo, na revista, tem tudo isso na ficha catalográfica, que fica na contracapa do material. Tá? São Paulo, 2 pontos. Aí aqui é uma forma de separar o local de publicação da editora, que no caso aqui foi a editora Parábola, vírgula, o ano de publicação. Então, essa é a sequência padrão de referências de obras completas. Okay? Tem outras regras bem definidas. Por isso que eu disse, não precisa decorar isso aqui. Você vai assimilando, aos poucos você vai percebendo quais as informações do texto que você precisa anotar no seu caderninho, no seu computador, para não perder a referência completa. Mas nesse slide aqui, o assunto, na verdade, é como grafar o nome dos autores. Porque quando você vai pegar uma referência completa, as referências de uma obra, você está lendo uma monografia, uma dissertação de mestrado, ou mesmo um livro, e aí você viu lá que citou Ribeiro 2016. Quem é esse Ribeiro 2016? Aí você vai lá para as referências, que é na parte pós-textual, e você vai localizar, que está em ordem alfabética, as referências, vai achar Ribeiro e é o ano 2016. Esse Ribeiro 2016 é, na verdade, Ana Elisa Ribeiro. Em algumas referências, você pode encontrar o nome e o prenome por extenso, ou o nome e o prenome apenas com as iniciais. Né? Você pode fazer um ou outro, mas você tem que padronizar. Se você optou nas referências por usar o nome completo do autor, todas as obras referenciadas têm que vir com o mesmo padrão, com o nome mesmo por extenso. Se você optar por colocar as iniciais, toda referência tem que vir apenas com as iniciais, o primeiro nome, o prenome e aí por extenso o último nome, o último sobrenome, Ribeiro no caso. É só uma questão de padronização. Vocês perceberam? A referência é igual, a referência aqui é igual nos dois casos. Deixa eu apagar para vocês verem novamente, para não ver esses detalhes, que eu estava explicando outra questão. Mas vocês vão ver que a referência aqui, ó, é igual. Você tem
a mesma referência, a diferença é apenas como grafar o nome, que é sobre isso que esse slide nós estamos tratando nesse slide, ok? Vamos para o próximo caso. Quanto ao destaque nas listas de referências. Lembra que eu estava falando no exemplo anterior que quando você tem uma obra, inclusive com o subtítulo, você deve colocar destaque apenas na primeira parte, no título da obra. Então, o exemplo anterior era esse primeiro caso aqui. Ana Elisa Ribeiro, textos multimodais, leitura e produção, São Paulo, Parábola 2016. O primeiro exemplo eu coloquei apenas dessa forma, negrito. Mas você pode dar destaque ao nome da obra de outras formas. Você pode utilizar itálico ou você pode usar o texto sublinhado. Qualquer uma dessas formas é válida. Novamente, vamos padronizar. O importante é você fazer tudo padronizado. Se você optar por utilizar o negrito em uma das referências, em todas as referências você deve fazer isso. Se você não gosta muito de utilizar o negrito, mas prefere o itálico ou o sublinhado, tudo bem, tranquilo, desde que você faça isso em todas as referências da lista de referências. A ideia é você seguir padrões. Na ABNT, tudo é padronizado, tudo é regularizado, para não ficar assim um carnaval de informações, um carnaval de estilos. Então, a gente padroniza a fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento, a gente padroniza a forma de fazer citação, padroniza as referências, tudo segue normas e padrões que são orientados, no nosso caso, pela ABNT. E, professor, mas eu já vi em algumas obras que as referências não são listadas em ordem alfabética, como você acabou de dizer no slide anterior. É verdade, existem outras agências reguladoras das pesquisas científicas, mas no nosso caso aqui, nós temos que aprender a forma da ABNT. Se você viu um livro que, por exemplo, não tem as referências na ordem alfabética, ou não tem essas regras que eu estou apresentando para vocês, com certeza ele não foi formatado seguindo a ABNT, e sim seguindo, por exemplo, a normativa de Chicago, a normativa da APA, que é uma agência de normatização que foi pensado para o curso de Psicologia Internacional, e outras que nós temos aí espalhadas pelo mundo, né, entre os pesquisadores. Mas como nós estamos tratando da pesquisa no Brasil, nós temos a ABNT que regulamenta, no caso, as nossas publicações. E elas trazem essas normativas para a gente seguir como padrão. Vamos ver outro exemplo. Quando eu tenho... aqui mais uma vez, até para a gente assimilar, quando eu tenho um sobrenome, aliás, um título com um subtítulo, somente o título é destacado. Aí vocês viram no slide anterior que pode ser negrito, itálico ou sublinhado. Aqui eu tenho uma obra completa, James Belasco, mais uma vez para vocês assimilarem. Belasco é o último sobrenome, James é o primeiro nome. Depois eu tenho o nome da obra, com o título e o subtítulo. Temos a edição da obra, essa obra que foi editada mais de uma vez, já está na 8ª edição, no ano de 2005. Foi publicado na cidade do Rio de Janeiro, na editora Campos, no ano de 2005. Detalhe, lá naquela tarefa que vocês fizeram de referências, na tarefa da unidade 3, muita gente mandou mensagem para mim, professor, as referências são muito parecidas, não são iguais, não são iguais. Não são iguais porque vocês devem ter visto que eram duas opções para você marcar qual era a correta. E aí você tinha que ir lá para o livro para verificar qual era a regra. Às vezes a diferença entre um e outro era, por exemplo, aqui, em vez de colocar 2 pontos, colocava vírgula. Ou então aqui, em vez de colocar vírgula, colocava 2 pontos, ou 1 ponto. Era essa questão da pontuação, ou a forma de grafar o sobrenome, o último sobrenome. Então, essas regrinhas que estavam lá no material, que vocês tinham que ter lido, estudado, para fazer a tarefa, estava disponível, vocês tinham esse tempo de uma semana, ou até um pouco mais do que de uma semana, para verificar e comparar o material com a tarefa, era para vocês realmente assimilarem essas regras. Claro que nessa disciplina, vocês não vão terminar a disciplina e com todas essas regras
mentalizadas, porque vocês ainda falta um pouco mais de prática, de acesso a esses textos acadêmicos, para que com o passar do tempo dentro do curso vocês assimilem e consigam compreender melhor todas essas regras. E também, mais uma vez, eu quero acalmá-los, porque eu sei que muita gente está aí ansioso para fazer a avaliação e pensando, será que o professor está explicando isso agora, sobre essas situações nessa aula, e ele vai colocar isso aí na prova, na avaliação, vai cobrar todas essas regras sobre referência? Não. Sobre referência, não. Porque vocês, apesar de vocês já praticaram isso na tarefa, mas são muitas regras para vocês decorarem, tá? A não ser a questão das citações, que são menos, com certeza, vocês vão ter lá na avaliação alguma coisa sobre citação, desculpa. Vocês vão ter alguma coisa na avaliação sobre citação, ok? E sobre o conteúdo anterior, das unidades anteriores. Nós temos ainda sobre referências, alguns casos que também foram questionados durante a semana. Vejam só, o primeiro caso que vocês têm aí é uma citação, é uma referência de uma dissertação de mestrado. Alguns tutores, alguns alunos me perguntaram, porque tinha uma tarefa com acho que, se não me falha a memória, era um caso parecido com esse último aqui. Era uma referência de uma tese de doutorado. E aí, lá na tese de doutorado, tinha na hora de fazer aquelas questões, eram aquelas 3 últimas questões da tarefa, a 8, 9 e 10. Vocês tinham que organizar a referência conforme a BNT. As informações estavam lá embaralhadas e algumas informações estavam em excesso até. Era para vocês filtrarem aquelas informações e organizarem conforme as referências. Então, tinha uma referência específica. Alguém me perguntou assim, professor, tem uma informação lá que é sobre o doutorado, diz que o rapaz, o autor da tese de doutorado, ele estava fazendo doutorado em engenharia mecânica. Essa expressão, doutorado em engenharia mecânica, não vai para as referências? Não, você não precisa dizer isso, você precisa dizer apenas que é uma tese de doutorado. Vamos logo aqui então pular para esse terceiro exemplo, para vocês entenderem melhor do que eu estou tratando, lá da tarefa 3. Nós temos aqui, vamos ver se você já consegue identificar as informações das referências. O que nós temos aqui? Nós temos quem é o autor da tese. Só lógico, né? Uma pessoa que faz. Não temos condição de fazer uma tese de doutorado com 3 autores, como nós temos nos livros. Então, o autor da tese de doutorado aqui, desse terceiro exemplo, é André Campos Mesquita. André Campos Mesquita. Como Mesquita é o último sobrenome dele, é o que vem primeiro, letra maiúscula. Mesquita, vírgula, André Campos, ponto. Qual é a informação que vem depois? O título da tese, no título da obra. Evolução em Darwin, 2 pontos, uma trajetória de sentidos. Percebam por que está em destaque em negrito Evolução em Darwin. Por que está em negrito Evolução em Darwin? Você já deve estar imaginando. Porque é o título. Uma trajetória de sentidos não está destacada porque é o subtítulo. E aí vem outras informações que são normatizadas pela ABNT. Eu tenho aqui o ano de publicação, é interessante. O ano de apresentação é 2017 e o ano de publicação é 2017. Pode acontecer de algumas referências esse ano ser diferente desse ano. Por quê? Porque uma coisa é você apresentar o trabalho, outra coisa é você publicá-lo, né, disponibilizá-lo nos repositórios online. Então, coincide, 2017 e 2017. Quantas folhas tem essa tese? 202 folhas. Né? A gente não chama na tese de página, chama de folhas. Né? Até porque nós não temos o verso nos trabalhos de monografia, de dissertação e de tese. Nós só temos a primeira lauda, a primeira página, né? Que no caso a gente não chama de página, chama de folha. E aí vem essa normatização. Tese, entre parênteses, doutorado. O programa de pós-graduação em Linguística, que é do Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, que foi a universidade onde foi apresentada e publicada essa obra, essa tese. A cidade de Campinas, São Paulo, 2017. Essa é a regra de ABNT para as teses de doutorados. A mesma coisa se aplica para as dissertações de mestrado, que é o caso desse primeiro exemplo aqui,
Lucas Henrique Garcia, o autor, Tarefas para avaliação da metalinguagem do professor de língua inglesa, 2 pontos, Reflexões e contribuições para o teste oral do EPLE. 2017, 194 folhas, é uma dissertação de mestrado que é do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, Distrito Federal, 2017. Então, há um padrão, percebam? Há um padrão entre essas duas referências que vocês estão vendo aqui, no primeiro e no último exemplo. Ok? É o mesmo caso que vocês viram lá na tarefa 3, e a única diferença aqui, que foi uma dúvida que vocês tiveram na hora de fazer a referência, é que nem todas as informações que estavam lá disponíveis precisavam ser utilizadas. Era só pegar o exemplo que está lá no livro e utilizar aqui para fazer essa organização das informações. Nesse caso do meio, nesse segundo caso aqui, nós temos um exemplo que eu gostaria de citar, porque como são muitas regras, vocês precisam saber ver algumas ilustrações. Ó. Nós temos aqui uma referência, eu já vou antecipando para vocês, uma referência a um capítulo de um livro, tá? A um capítulo de um livro, não a um livro completo. Então, nós temos aqui, o capítulo do livro foi publicado por Marina de Andrade Marconi. Não necessariamente vai acontecer do autor do capítulo ser também o autor do livro, mas nesse caso aqui certo? Como é que o senhor sabe, professor, que a autora desse capítulo também é a autora do livro? Por conta dessa marcação que vocês vão ver aqui, ó, e por conta desse tracinho aqui. Da mesma forma que o idem, lá dentro do texto, diz assim, do mesmo autor, quando é nas referências, você não usa idem, você usa esse traço para indicar que é do mesmo autor. Isso pode acontecer tanto dentro da referência, como na escala das referências. Por exemplo, se aqui eu tivesse a página de referências, e eu tivesse, nesse terceiro exemplo aqui, outra obra de Marina de Andrade Marconi, eu não precisaria colocar o nome dela novamente aqui, eu colocaria apenas um traço. Imagine, só um exemplo, imagine que essa tese de doutorado aqui, esse terceiro exemplo aqui, fosse, na verdade, de Marina de Andrade Marconi e não de André Campos Mesquita. Como é que ficaria? Qual é a correção que eu deveria fazer aqui? Era só, em vez de colocar o nome completo da Marina, colocaria aqui um traço. Um tracinho, como vocês estão vendo aqui. Esse traço me indica que essa segunda obra, abaixo do nome de Marina de Andrade Marconi, é também dela. Tá? Não é o caso aqui, mas é só para exemplificar para vocês. E esse traço pode ser utilizado também dentro da referência, para indicar o quê? Que esse capítulo, referências bibliográficas, é por isso que o nome referências bibliográficas não está destacado, porque só se destaca o nome da obra, não é do capítulo, ok? Então, Marina de Andrade Marconi, referências bibliográficas, é um capítulo dentro, está escrito dentro de uma outra obra. Que obra é essa? Quem é o autor? O autor é ela mesma, então eu não vou botar de novo. Marconi e Marina de Andrade, eu coloco só esse tracinho, ponto. Porque depois do nome, como vocês estão vendo, depois do nome do autor, eu separo o nome do autor do nome da obra por ponto. Ponto, aí vem técnicas de pesquisa. Esse técnicas de pesquisa é o nome da obra, do livro completo. 7ª edição, São Paulo, Atlas 2009. Está faltando uma coisa aqui nessa referência. Está faltando a página, as páginas, aliás. A página de onde começa e onde termina. Porque como é um capítulo, eu tenho que indicar onde começa e onde termina esse capítulo dentro do livro. Então está faltando só isso aqui nessa referência para ela ficar completa. Certo? Isso aqui nós já tratamos. Aqui foi uma repetição, desculpe. Essa questão do ápice, como é que fica na referência, né? A gente coloca as duas, como tinha colocado, ou coloca só uma, no caso da citação. Em um caso específico, em relação às editoras. Em relação às editoras, nós também temos uma observação a ser feita. Ó. O nome da editora deve ser transcrito tal como aparece na publicação. Abreviam-se, porém, os prenomes e suprimem-se os elementos que designam a natureza jurídica ou comercial da mesma. Por que essa observação? Porque muitas vezes você vai procurar o nome da empresa, da editora, lá na ficha catalográfica. E às vezes na ficha catalográfica o que tem lá é uma informação maior do que o que é realmente necessário. Como é esse caso aqui, ó. Lá na ficha catalográfica, eles colocam assim, Reichmann Editora.
Reichmann Editora. Mas não é toda essa informação aqui que vai para as referências. O que vai para a referência é o que? Vamos lá. Até bom porque a gente exercita, né? Então, que informação eu tenho aqui no início? Que informação é essa? Ambrósio Vicente, o último sobrenome do autor, vírgula, nome do autor, Vicente Ambrósio. Então fica Ambrósio, vírgula, Vicente. Ponto. Separar aqui o nome do nome da obra. O nome da obra é Plano de Marketing, 2 pontos, passo a passo. E aí você já sabe que só está destacado, e no caso aqui em negrito, Plano de Marketing, porque esse é o título. Passo a passo é o subtítulo. Separa o nome da obra do local de publicação. Ponto, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a cidade onde foi publicada essa obra. 2 pontos, aí vem o nome da editora. E aí no nome da editora vocês vão ver que lá no texto, lá na obra, aparece Reichmann Editora. Mas eu não preciso colocar essa informação, basta colocar Reichmann, que as pessoas já vão saber que é o nome da editora. E aí vírgula e o ano de publicação. Não se usa a palavra editora, exceto no caso das editoras universitárias. Então, por exemplo, a Universidade Federal do Piauí tem a EDUFP, né, que é a editora da UFP. Então, quando você vai fazer uma referência de uma editora de universidade, você precisa, nesse caso, dizer que a editora é de uma universidade, editora da Universidade Federal do Piauí, do Ceará. Em breve nós vamos ter a editora da UESP, já está o regimento já está sendo finalizado. Então nós já temos uma gráfica, agora vamos ter uma gráfica editora. Então vai ser, digamos, um exemplo, EduESP, né, editora da UESP. E aí você vai ter que dizer, editora da Universidade Estadual do Piauí. Somente nesses casos em que as editoras são editoras universitárias, você precisa colocar a palavra editora, ok? Em outros casos não precisa. E quando há ausência de dados? Quanto à ausência de dados, nós temos também algumas siglas que são utilizadas dentro das referências para indicar que dados são esses que estão faltando. Então, quando a editora não puder ser identificada por algum motivo, deve-se indicar a expressão sine nomine, que significa sem nome, né, sem essa informação, abreviada entre colchetes S.N. Então, um exemplo aqui de uma aplicação dessa regra dentro de uma referência. Eu tenho aqui, então, olha que interessante, até então nos exemplos eu estava colocando só o nome por extenso, mas aqui eu vou ter um nome abreviado, né? I. Franco, é possível fazer isso, desde que padronize em todas as referências. O nome da obra, Discursos, 2 pontos, de outubro de 1992 a agosto de 1993. Já sabem por que só Discursos está em negrito, né? Porque é o título, o restante é subtítulo. Ponto. O local de publicação, Brasília, Brasília, Distrito Federal. E aí vem SN. Entenderam o que é SN? Pela explicação anterior. SN porque você não tem a informação sobre a editora. Então fica sem nome, né? Que é a expressão maior. 1993, 107 páginas. Essa obra tem 107 páginas. Então, sobre a ausência do nome da editora, você utiliza essa expressão. Aí nós temos também alguns casos em que falta mais do que o nome da editora. Imagine você está fazendo um trabalho e lá na obra original, você não tem informação sobre, além do nome da editora, o local onde foi publicado. Então, como é que eu resolvo isso daí? Eu vou dar um exemplo de duas referências. Uma que tem todas as informações e a outra que nós não temos todas as informações. Eu tenho uma obra, vou agora fazer diferente. Eu vou colocar assim, o livro, vou dar todas as informações, depois a gente olha para a referência. Então, o livro que nós estamos colocando aqui em destaque é Os Caminhos dos Livros. Quem é o autor desse livro? Márcia Abreu. Qual é a editora? Mercado de Letras. Foi publicada onde? Em Campinas, no ano de 2000. Como organizar essa informação segundo a ABNT? Eu tenho que colocar o nome do autor, destacando primeiro o sobrenome com letra maiúscula. Então, Abreu, vírgula, Márcia. Depois eu venho com a obra o nome do livro, Os Caminhos dos Livros, destacado de alguma forma, ou negrito, ou itálico, ou sublinhado. Então, no caso aqui foi escolhido o negrito, então, Os Caminhos dos Livros, ponto.
o local de publicação, que é Campinas, a cidade de Campinas, 2 pontos, a editora, Mercado de Letras, vírgula, o ano de publicação, que é 2000. Então, esse caso aqui, eu tenho todas as informações e eu tenho como compreender todas as informações, já que eu conheço agora as regras da ABNT. Qual é o nome do livro, o nome do autor, a cidade, a editora e o ano da publicação. Agora imagine que eu tenho poucas informações, mas eu preciso referenciar isso no meu trabalho. Eu tenho aqui esse caso aqui. O que está faltando? Ó, o que está faltando? F.B. Gonçalves é o autor. Então, Gonçalves vem aqui primeiro, depois a sigla, FP. Eu tenho o nome da obra, A História de Mirador, destacado em negrito. Mas está faltando aí, olha, eu até coloquei para comparar. Está faltando aí o local de publicação, e aí eu uso que sigla S.L, que significa sem local definido. 2 pontos, porque segue a mesma regra, ó, tá vendo? Eu tinha aqui o local de publicação e a editora. Aí como eu não sei a informação do local, no lugar de local eu vou colocar SL. E no lugar da editora, que eu também não sei, vou colocar SN. Tudo isso dentro dos colchetezinhos, tá? Abre colchete, S.L, sem local, 2 pontos, S.N, sem nome da editora. Fecha o colchetezinho, vírgula, que segue a mesma regra, como vocês estão vendo aqui, e o ano de publicação, 1993. Então, a gente tem essa regra para quando você não tem informações acertadas a respeito do local da publicação. E aí nós já estamos quase finalizando a nossa disciplina, aqui a nossa aula, mas vamos finalizar com umas referências aos meios digitais. Eu já até tinha colocado para vocês. Anotem o endereço de onde vocês encontraram o texto. Então está aqui, ó. Como eu faço para copiar aquela informação e colocar aqui nas minhas referências? Bom, primeiro eu faço a referência à obra. Eu tenho aqui um artigo de Suzana Pinheiro Machado Miller. Eu coloco Miller primeiro, depois o nome completo da autora, o nome do caso aqui do artigo, a pesquisa na formação do bibliotecário. Esse artigo, esse editorial, esse texto foi publicado na internet. Nesse site aqui, ó, biblioteconomias.cjb.net. Eu copiei o endereço e coloco, ó, com essa informação que está aqui, tá? HTTP, biblioteconomia, copiei. Disponível, eu coloco dessa forma. Disponível em, 2 pontos, aí eu coloco o endereço eletrônico, ponto, acesso em 9 de agosto de 2000. Lembra que eu pedi para vocês anotarem tanto o endereço eletrônico, como também o indicar o dia, o mês e o ano em que vocês acessaram, é para colocar desse formato que é exigido pela ABNT. Colocar o endereço eletrônico e quando você acessou, nesse formato que vocês estão vendo. Tá? Então, quando tiver uma referência no meio digital, no meio eletrônico, essa é a forma correta de se fazer. Agora vamos finalizar com a questão dos anexos. Depois das referências, isso não é obrigatório, mas se você precisar utilizar, quando é que eu uso o apêndice e quando é que eu uso o anexo? Qual a diferença dos dois? Existem materiais que são utilizados dentro desses dois espaços, que podem ser transcrições, questionários, formulários, fotografias, entre outros. E aí você quer colocar e não sabe. Eu boto em quê? Em anexo ou apêndice? Aí você vai responder essas duas perguntas e aí você sabe, ó, esse material que você quer colocar lá depois das referências é da sua autoria? Foi você que produziu? Ou você apenas está colocando exemplos que você tirou de outras pessoas? Se é seu, é apêndice. Então, por exemplo, se você elaborou um questionário para ir aplicar lá no local da pesquisa, o questionário é seu, foi você que elaborou, então vai ser apêndice. Se o material não é seu, se você, por exemplo, está colocando lá uma página de um livro que você quer colocar no final, então não foi você que produziu, já existe esse material, você só está colocando depois das referências e vai ficar como anexo. Essa é a diferença entre anexo e apêndice, ok? Finalizando então a nossa aula, porque daqui a pouco vocês vão ter um pequeno intervalo aí para ir ao banheiro, então depois fazer a avaliação. Então, nós nessa disciplina passamos por toda essa reflexão para entender, lembrando, a disciplina é metodologia do trabalho científico.
Então, vocês passaram por todas essas atividades, esses fóruns, e vão fazer agora uma avaliação para ver se vocês realmente compreenderam qual a importância da metodologia no curso de administração e em todos os outros cursos. Entender também o que é um trabalho científico, todas as normas que regulamentam a elaboração de um trabalho científico. Todas essas normas, elas recaem sobre a metodologia, o planejamento de um método, de um caminho científico que precisa ser seguido para que você possa produzir bem resenhas, artigos, monografias, entre outros textos acadêmicos que são utilizados no meio científico, né, no meio da universidade. Então, eu espero realmente que vocês tenham compreendido todas essas explanações que foram feitas aqui. A aula de hoje eu preferi, até por indicação de alguns polos, e também por conta do tempo, a gente não teve aquela interação para eu falar com vocês, ver aí no polo, porque nesse momento era mais prático e também porque vocês têm, como eu disse, menos tempo para a gente interagir. Era mais interessante a gente fazer a explanação dessas regras e que vocês agora, eu desejo a todos vocês que vocês tenham uma excelente avaliação, façam com calma, tranquilidade, leiam as questões antes de responder, leiam toda a prova antes de responder, lembrem de tudo que a gente discutiu aqui, do que vocês estudaram, e façam com tranquilidade, que com certeza todos vocês vão ter um bom resultado, certo? Para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, fazendo essa aula, chegando a todos esses polos, né, e espero realmente que a gente possa ter muito sucesso, que vocês possam ter muito sucesso nesse curso. Lembre daquilo que eu disse na última aula, vocês têm sonhos, e eu espero que todos vocês sigam adiante com esses sonhos, nunca desistam desses sonhos. O sonho de fazer um curso superior, ou de fazer um outro curso superior, de usar esse curso superior na sua vida pessoal, para que você possa ser bem sucedido profissionalmente e também feliz naquilo que faz. Então nunca desistam desses sonhos. Por mais difícil que vocês, por maiores as dificuldades que tenham surgido ao longo, já nesse início de curso, a distância da sua casa para o polo, ou às vezes a dificuldade de acessar a plataforma, de ter acesso ao material, mas mesmo assim não desista. Procurem outros caminhos, procurem recursos para que vocês possam fazer este curso da melhor forma possível, com o maior aproveitamento. E dedique-se, certo, gente? Dedique-se. Eu quero parabenizar mais uma vez todos os tutores que estão aí fazendo esse trabalho de interação com vocês, a coordenação do curso, a coordenação pedagógica, todos os coordenadores de polo e todos os que estão envolvidos nesse processo de levar um ensino superior de qualidade a todos os polos. Então, eu mais uma vez desejo aqui um sucesso a todos vocês e boa prova para cada um, certo? Até mais.